RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Fala galera, bem-vindos a mais um Que Game é Esse na sua RDC TV. No programa de hoje, a gente vai mostrar as dancinhas de Fortnite na Copa do Mundo FIFA, o processo de 11 milhões de reais da Tencent contra a Moonton, o quadro Game com Pipoca e muito gameplay. Fique com a gente! A companhia chinesa Tencent, dona da Riot Games, ganhou mais de 11 milhões de reais em um processo contra a Moonton, publisher que desenvolveu o jogo Mobile Legends para smartphones. O processo foi motivado por conta das muitas semelhanças do jogo mobile com League of Legends. A Riot acusa no processo a Moonton de ter lucrado centenas de milhares de dólares com elementos copiados do MOBA para computadores. Nos jogos Mobile Legends e Magic Rush Heroes, os elementos copiados são os campeões, as descrições desses campeões, as habilidades e até o mapa Summoner's Rift, além de diversos outros. Boa tarde, Eric e Juliano. Bom, o jogo mobile com o LoL tem muitas semelhanças mesmo? Tem. É o mesmo jogo. Ele é o mesmo jogo. A diferença é que a resolução diminui porque é um celular e tem ali uma que outra mudança gráfica, digo não gráfica, mas na arte dos campeões e na arte do mapa em si. Não é 100% igual, mas as habilidades são muito parecidas. Pode mudar os nomes, assim, não tem, por exemplo, o Garen, não tem o Darius, não tem a Ashe, mas tem campeões com nomes diferentes que fazem a mesma coisa, que dão ali a giradinha do Garen ou que lançam a rajada da Ashe, por exemplo. É a mesma coisa, é o mesmo jogo. E é possível encontrar jogos assim semelhantes? Como se vê se é uma cópia ou se é o original? Hoje, muitos jogos, na verdade, sofrem disso, né? Na verdade, não é uma sofrência, na verdade é uma adaptação. Eles pegam, empresas menores, pegam as ideias dos jogos que são de empresas grandes, que deram certo, e lançam uma versão mais barata ou até gratuita e tentam ganhar dinheiro vendendo suprimentos para o jogo e coisas do tipo. Então acaba sempre pegando muitas características. Às vezes eles copiam um jogo inteiro praticamente e às vezes eles pegam ideias de 3, 4 jogos diferentes e unem a um só. Temos vários outros exemplos, como eu acho que um dos mais descarados de todos é o Dante's Inferno, que é uma cópia exata do God of War, que é um exclusivo da Sony. Mas nem por isso eu acho que a EA tomou algum processo. Pois é, mas a diferença entre eles é a temática. É a temática. God of War, deuses gregos, né? O panteão grego. E Dante's Inferno, ele é baseado na Divina Comédia, né? Isso. É completamente diferente, não. É um hack and slash. Os movimentos são os mesmos, Tu sobe em cima dos personagens, tem uns inimigos que são grandes, tu pode subir nas costas deles, tu pode controlar o inimigo, assim como no God of War também. E assim como nesse jogo também há muitos elementos, ataques e skills, ranqueamento, tudo eles pegaram as mesmas bases e aplicaram nesse jogo aí que tomou o processo Acabou por ser muito parecido pelo estilo hack and slash, na minha opinião. Talvez eles tenham copiado essa coisa dos rankings, tudo do ranqueamento, talvez a árvore de skills, eu não sei como é que funciona o Dante's Inferno, mas o estilo, às vezes, ele pede não uma cópia, mas uma... Às vezes até algumas novidades misturadas com algumas ideias deles, né? Uma inspiração. Acho que uma inspiração é uma boa palavra. Por exemplo, o pessoal do PUBG, eles processaram a Epic por copiarem o Battle Royale, sabe? Sim. Para Fortnite. E não foi a cópia do jogo. Fortnite é completamente diferente de PUBG. Ele tem uma ideia, um centro parecido, exatamente. Mas aí tem algumas coisas que são características próprias. Se fosse por isso, o pessoal de PUBG poderia ter processado o pessoal de H1Z1, que foi o pioneiro nessa coisa do Battle Royale, né? Só que acabou que PUBG ficou mais famoso. E aí Fortnite ficou mais famoso que PUBG depois disso ainda, né? É aquela coisa, né? Nada se cria, tudo se copia, mas temos que cuidar, né, nessa hora, quem tá jogando, de não pegar um jogo que é totalmente copiado, né? Com certeza. Bom, e na Copa do Mundo da Rússia tivemos comemorações exóticas.
As dancinhas de Fortnite apareceram principalmente pelos gols do francês Antoine Griezmann e do inglês Dele Alli. Com isso, o diretor criativo da EA Sports, Matt Pryor, em entrevista para OK Cool, revelou interesse em incluir as danças do Battle Royale em FIFA como celebração de gol, já que é algo recorrente na realidade. Ele também usou o lema It's in the Game para dar motivo para o interesse. O problema são as questões legais quanto à Epic Games. Ainda não se sabe se as danças têm problemas de licenciamento envolvidos. Porém, Matt declarou que estamos sempre olhando para o futebol no mundo real e tentando replicá-lo o máximo possível. Bom, e é possível, Juliano, de ter as dancinhas do Fortnite no FIFA 19? Olha, eu vou ser bem sincero, eu não sei. Porque tem muitas danças no Fortnite que elas são de séries, por aí, de filmes e coisa, né? Aquela do Carlton, tu viu? Aquela do Carlton, né? Tem no Maluco no Pedaço. Tem essa dança no Fortnite. Eu não sei se ela é registrada pelo pessoal que fez a série, eu não sei como é que funciona isso. Mas se a EA quiser colocar no jogo dela, não vai ser pra Epic que ela vai ter que pagar. Vai ser pra quem criou a dança de fato, não sei se acontece esse tipo de coisa. Mesmo em LoL, eu não sei como é que funciona o processo, mas alguns campeões têm danças que são, por exemplo, de grupos de K-pop, né? Que tem vídeos aí mostrando... Na verdade, no que tudo são baseado né? em memes de internet hoje em dia. Algumas são. Em danças, em músicas de verdade, né? Sim. Que acabou pegando um hit ali, acabou virando sucesso. E a dança é meio engraçada, o pessoal gosta. O Fortnite aplicou isso, aplicou as dancinhas. E o FIFA também tem o mesmo esquema. Então eu acho que não é uma coisa passível de tu ir ali e fazer um processo contra isso. Porque, na verdade, a própria Epic Games pode ter feito algo do mesmo tipo, né? Aquelas danças não foi a Epic Games que inventou. Ela já pegou aquilo de outras músicas, de outros clipes de música, coisas do tipo, né? Então é uma coisa que já é bem misturada, já é uma coisa que agrega bastante nesse lado. Eu não sei como é que ficou essa coisa da Epic, porque... Dança não deve ser passível de processo, pelo menos eu acho que eu concordo com isso. Eu acredito que não também. Eu acredito que não. Mas se acontecer, por exemplo, essa galera do K-pop principalmente, eu não sei como é que ocorreu em LoL, como eu falei pra ti, mas se essa galera do K-pop encheu o saco da Riot pra isso e pediu os royalties, os direitos, então talvez a EA, se isso acontecer com essas dancinhas, a EA vai ter que conversar não com a Epic, mas sim com o detentor dos direitos da dança, se é que se fosse o caso também, por exemplo, a gente já viu várias vezes o Neymar em algumas comemorações de gol, comemorando e fazendo lá a menção que ele está jogando um jogo de tiro e acertou na mosca. Cavani, acho que também já fez algumas comemorações no mesmo estilo também. E isso aí eles fazem porque eles jogam muito. O Neymar montou até uma lan house na casa dele e convida os amigos dele de clubes para jogarem lá. Eles jogam muito Counter-Strike e estão jogando atualmente o PUBG. Então é uma coisa que na verdade eu acho que tem que parar com mimimi, digamos assim. Tem que parar com mimimi. É uma comemoração, entendeu? É uma coisa simples, é um detalhe dentro do jogo que deve ser levado de forma divertida. Foi o jogador que foi lá, fez o take the L no campo e tá, legal. Se ele fez, acho eu que a EA poderia sem problemas colocar dentro do jogo para ficar mais fiel à realidade. Eu acho, pelo menos. E tu, hein, Juliana? Imagina tu jogando videogame com o Neymar, lá naquela sala gigante que ele deve ter. Bom, mas ele só vai jogar CS. PUB beleza, mas ele vai jogar o que? CS? E ele joga FIFA? Ele deve jogar FIFA? Ele não cansou de jogar. Ele não cansou de jogar na vida real, ele vai jogar FIFA. Ele nunca demonstrou qual é o futebol que ele joga. Acho que até porque ele foi capa já do Pro Evolution Soccer. Mas eu tenho a impressão de algumas notícias que eu já li na internet que ele gosta mais do FIFA do que do PES, que ele é a capa do jogo. Se ele jogar FIFA, eu posso pensar nessa possibilidade de jogar com ele, né? Mas então fica o convite do Juliano, Neymar. Se tu tiver assistido o programa, Juliano aceita uma revanche aí de FIFA. Eu também quero estar lá, hein? O Eric também? Então tá. Então vamos todo mundo. Dá tua opinião também nas redes sociais, @RDCTV Digital e na hashtag RDC Que Game é Esse?
O novo projeto bizarro de Hideo Kojima, Death Stranding, foi listado na Amazon no Reino Unido para março de 2019. Isso gerou rumores sobre a real data de lançamento do jogo, já que não tivemos nenhum pronunciamento oficial sobre isso. Porém, a data bate com a dica que Kojima Productions deu de que o jogo vai ser lançado antes das Olimpíadas de Tóquio de 2020. Nos basta esperar para ter a confirmação. Até lá, vamos acompanhar os rumores sobre as bizarrices do jogo. Eric, podemos dizer que a Amazon deu um spoiler da data de lançamento de Death Stranding? É possível que sim. Normalmente a Amazon ela já vazou várias datas. Não é a primeira vez que acontece. Até poucos dias atrás, se eu não me engano, antes da E3, poucos dias, não, já algum tempinho já, um mês e pouco, teve um jogo que não tinha sido nem anunciado. E a Amazon, eu não sei qual é o vínculo que ela tem com as produtoras, com esse mercado, que ela acaba tendo as datas muito antes da imprensa. Então ela foi lá e listou um jogo, se eu não me engano foi da Bethesda. Da Bethesda. Eu acho que foi o Fallout, não recordo exatamente agora. E ela ainda não tinha anunciado o novo Fallout. E daí ela foi lá e já tinha publicado a data. E daí na conferência da E3, da Bethesda, ela foi lá e eles ainda brincaram com aquele momento, né? Onde a Amazon tinha que se preocupar mais em vender do que ficar dando spoilers de jogos e as suas respectivas datas de lançamento. É meio verdade isso aí, né? Porque tudo bem que eles são os lojistas, eles são quem vai passar o jogo pra galera, né? Pra comunidade. Mas ficar revelando assim, não é ficar revelando, mas deixar aberto pro povo ver, assim, olha ali aquela data ali, então é quase certo que o jogo vai sair. Isso aí é meio complicado, principalmente para as desenvolvedoras, que elas querem fazer um grande evento para revelar o jogo, sei lá, uma BlizzCon da vida, uma Gamescom, elas vão revelar no evento, e a Amazon vai lá e bomba todo o negócio dando a data. Sabe, isso aí fica meio complicado, eu acho, pra mim. É complicado. É bom que às vezes também cria uma expectativa, porque às vezes tu nem tinha visto nada sobre aquele jogo e quando vê ela vai lá e já bota um nome, só que daí tu fica com aquela dúvida, será que isso é verdade ou será que não é? Porque às vezes faz pouco tempo que lançou o outro jogo anterior da série e tem outras questões e daí tu não sabe, boatos saem muito na internet. Então essa questão aí é uma questão que tu não consegue confiar. Só vai ter a confirmação mesmo quando a produtora ir lá e lançar um vídeo, dar a notícia oficialmente, postar no site dela. Mas a Amazon é campeã de fazer isso nesses últimos anos. Mas eu quero um detalhe para esse jogo em específico, que é o Death Stranding, que o Kojima ele gosta de brincar com a galera, né? Ele fez o PT lá pro PS4, que era só uma demo pro novo Silent Hills, que ia sair, com um trabalho com o Guilherme Del Toro. Se tivesse saído, tinha sido lançado no ano passado. Tinha sido lançado no ano passado. A gente ainda tá de luto por causa disso. Mas como ele gosta de brincar, eu vejo ele vendo assim olha só, eles listaram ali, mas mal eles sabem que isso é só um trote meu, eles vão comprar, não vão comprar, mas sei lá, vai estar muito barato, as pessoas vão comprar o jogo, meu Deus, vai estar muito barato, aí eles pegam um boi ali e é só uma tela com aí você. Não desse jeito, mas alguma coisa nesse sentido, porque o Kojima gosta de brincar com a comunidade, com os fãs dele, né? Então eu acho que seria interessante. Acho que seria interessante. O Hideo Kojima no ano passado esteve na BGS aqui no Brasil. Pela primeira vez ele visitou o Brasil e participou de uma feira de games aqui também. E não está confirmado, mas há boatos que talvez ele volte esse ano também. Vamos torcer para isso acontecer. E no próximo bloco tem Game com Pipoca. Já voltamos. Voltamos dos comerciais e eu já estou aqui com o Eric para falar do Game com Pipoca de hoje. Eric, o Game com Pipoca de hoje vai ser sobre séries de TV, não é mesmo? Vamos falar de algumas séries e jogos que foram adaptados para os videogames. Temos como principal destaque no dia de hoje Game of Thrones e The Walking Dead. Enemies to the east. Enemies to the west. Game of Thrones é a série de livros mais aclamada do mundo que conquistou o mesmo sucesso na TV.
Então decidiu arriscar também no mundo dos games e obteve ótimos resultados. Aqui no Brasil, As Crônicas de Gelo e Fogo teve seu primeiro game lançado para PlayStation 3, Xbox 360 e PC. O game é baseado nas primeiras temporadas da série no estilo RPG, mas o maior sucesso veio através do mais recente lançamento, que trouxe relações com os eventos do livro e da série, mas de forma paralela, trazendo tramas originais. Game of Thrones Telltale Game Series está disponível para todas as plataformas. Your father and brothers are gone, yet here you stand. Last best hope against the coming storm. If we don't put aside our enmities and band together, we will die. And then it doesn't matter whose skeleton sits on the Iron Throne. The Great War is here. We were so many things. Husbands and wives, doctors and teachers, writers and architects. But when the world ended, all that ended too. Vamos falar agora também de The Walking Dead, outro game produzido pela Telltale Games, que foi baseado nos games já reconhecidos pela temática zumbi. The Walking Dead trouxe algumas novidades para os fãs do mundo dos games. Com 3 temporadas e um prêmio de jogo do ano, o game fará você viajar ainda mais pelo mundo pós-apocalíptico. O jogo é dividido em capítulos ao estilo point and click e também está disponível para todas as plataformas. Alone, we're weak. But together, we might stand a chance. Falando agora sobre futebol virtual, como estão os representantes gaúchos no Brasileiro de PES? No último final de semana, houve mais uma seletiva para o Campeonato Brasileiro, onde o Cliver Oliveira, morador de Bagé, viajou até Caxias do Sul e levou a vaga dessa vez. Já é o nosso 7º representante confirmado e agora em agosto terá mais uma seletiva valendo 2 vagas em São Leopoldo. Fechando assim o time com o último representante que vai ser definido através de ranqueamento, levando assim então 10 gaúchos para o Campeonato Brasileiro que ocorre em setembro de 2018. Então tá, a gauchada aí fazendo bonito então no Brasileiro de PES. Voltamos daqui a pouco, tá? Continuamos com Que Game é Esse? Eu estou aqui com o Eric e o Juliano e a gente vai testar o No Man's Sky hoje. Gurias, eu queria saber da parte de vocês, Eric, me explica, que game é esse? Olá, esse jogo aqui é um game que lançou em 2016, teve um, como é que eu vou te dizer, um fracasso, na verdade, por questões de crítica e público. Porque ele era um jogo que se esperava muito e acabou entregando pouco quando ele lançou. Nas 24 primeiras horas foi registrado mais de 10 milhões de vendas no jogo e daí decepcionou. Ele é aquele jogo que criou uma expectativa muito grande, onde ele parecia que ser um jogo revolucionário e acabou decepcionando demais. É o jogo que vende no hype. Tecnicamente, ele ficou muito ruim. Então ele era um jogo que ele prometia ter muita ênfase no modo online e colocaria vários jogadores dentro do mesmo universo onde eles poderiam se encontrar. E esse foi o primeiro fator que deu errado, porque eles diziam que era difícil do pessoal conseguir se encontrar dentro do jogo, porque ele usa uma fórmula diferente, onde tu acaba o universo, tu pega uma nave, sai voando no espaço e ele vai se reconstruindo naquele instante vários mundos. Então ele era um jogo que era para ser infinito, digamos assim. Ele não era um mapa pré-determinado. E o que aconteceu? Só que ele tinha um sistema de localização por bússola dentro do jogo,
e 2 jogadores estavam exatamente no mesmo lugar, na mesma sessão, e eles, acho que 1 ou 2 dias de lançamento do jogo, eles conseguiram se encontrar, porque eles estavam tentando fazer esse encontro, e chegaram na mesma localização os 2. Só que um não enxergava o outro dentro do jogo, não conseguia fazer aquela conexão. Essa já foi a principal falha, que era a principal aposta do jogo como novidade, né? Uma grande falha, né, por sinal. Nós vamos abrir o jogo aqui já para ver como é que é, mas, para nossa alegria, digamos assim, nos últimos 2 anos, desde que lançou o jogo, o game recebeu várias atualizações e parece que agora em 2018, 2 anos após o lançamento, nós tivemos a entrega do produto que eles nos prometeram em 2016. Não todo o produto, mas pelo menos o modo online. Ainda devendo alguma coisa. coisa. E uma câmera em terceira pessoa. Eu tenho que pontuar isso. O jogo é ele estava rodando só em primeira pessoa nesses dois anos aí de lançamento. Um jogo assim, de criação, survival, né, que tu recolhe recursos e tem nave no jogo. Tu não podia ver a nave de fora. Só quando tu saía da nave assim e ficava nos planetas, tu podia ver tua nave, mas enquanto tu tava pilotando ela, tu não podia ver ela. Era só visão de cockpit. Isso não. Para um tipo de jogo assim, ele não deveria não agrada, ter essa... Exatamente, não agrada. Todos os outros jogos, eles são desse estilo, eles são em terceira pessoa, tu pode ver o teu personagem, tu pode customizar o teu personagem, dar uma identidade a mais, porque o teu personagem não tem nome, ele não é nada, né? Ele é só um viajante. E aí tu não poder, sabe, ter a tua alma dentro do jogo, isso muda muita coisa. E foi um dos pontos principais, pelo menos. Eu acho que a galera não continuou a jogar o jogo, além dos outros fatores, mas essa é uma coisa muito importante. Um dos principais fatores também, como a gente está vendo essa imagem, ele está querendo já fazer uma alusão, como se tu estivesse viajando no espaço, e cada bolinha daquelas é um planeta. Então se tu decide, eu enxerguei uma bolinha ali que parece uma estrela, eu quero ir naquele planeta, não importa quanto tempo vai levar, um dia, uma hora, um momento do jogo, tu vai chegar até aquele planeta. Isso era uma coisa muito bacana, porque qualquer ponto do mapa, qualquer ponto do universo era alcançável dentro do jogo. Sim, é tudo realmente alcançável. E eles prometeram que o jogo ia ter identidade. Cada planeta ia ter os seus seres vivos, ia ter elementos diferentes para pegar, né? Porque então, nesse jogo, tu consegue construir bases. Ele é um jogo de craftar, assim como Minecraft, entre outros. Essa função de bases só foi adicionada nessa atualização. Isso era para ser uma coisa desde o primeiro momento do lançamento do jogo. Eles botaram agora. Um jogo assim, de coleta de recursos, de viagem, coisa, e que deveria ser multiplayer, ter bases é um negócio muito importante, sabe? Tu vai encontrando seres vivos nos outros planetas, tu pode ir recrutando eles para jogar contigo. Até outros jogadores, que é o que ele prometeu pela parte online, a gente deveria encontrá-los e daqui a pouco se unir forças para evoluir dentro do jogo. Olha ali a terceira aqui, ó, começando o jogo finalmente. Aqui ele já vai dando uma ideia de como é, já temos alguns seres vivos ali na frente. Tu olha, cada planeta é de uma forma diferente do outro. Esse planeta... Ele tá dizendo que tem toxinas ambientais detectadas, então tu tem que fugir. Ele é tóxico, ele é um planeta tóxico. Tem vários desses no sistema todo. Tu escolheu esse planeta? Não, começou já nesse planeta aqui. Ele já deu um nome, inclusive, se eu não me engano, no jogo eles tinham prometido que se tu fosse a primeira pessoa a encontrar um determinado planeta dentro do game, tu podia batizar ele com o nome que tu quisesse. Nossa. E daí outros jogadores que entravam na tua sessão e encontravam o teu planeta, iriam encontrar ele com o nome que tu deu a ele. Aqui, por exemplo, eu tô pegando isso aqui que parece uma árvore, digamos assim, né? É uma da carbono, acho que é E daí eu tô dando dano a ela. Ela vai explodir, e daí agora eu peguei algumas carbono, 85 partículas de carbono. Agora vamos nessa outra aqui. Existe uma barra de resistência ali na volta, ó. Ele já vai te dando... Ali, ó. Então, nesse aí tu tem que atirar nas árvores? Como é que é? São várias coisas dentro dos jogos que tu pode ir destruindo elas para coletar os itens que
de que ela é feita, por exemplo. Sim. Como, por exemplo, nos survivals mais comuns, assim, mais corriqueiros, a gente vê, tu coleta madeira, tu coleta pedras, tu coleta coisas assim da natureza. Já nesse jogo eles levam para um viés mais químico, se eu vou falar assim. Eu estou tomando muito dano tóxico aqui agora. Tu pega elementos, sabe? Tu pega ferro, carbono, ouro, nitrogênio, acho que tem também. É esse tipo de coisa. Tu pega toda a tabela periódica que ela vai estar nesse jogo aí, basicamente. E como faz pra mudar de planeta? Não tô mais afim desse planeta, vou mudar. Por exemplo, aqui, ó, eu nesse momento deveria fugir desse planeta. Eu encontrei alguma coisa que não sei se... Não, acho que é um animal, um bicho que tem no Só que no tu tá sem um scanner agora, então tu não pode analisar ele pra saber se ele é nocivo, se ele é hostil. Como faz pra ter esse scanner? E é isso que acontece. Quando tu nasce nesse primeiro planeta e agora nessa atualização, tu tem algumas missões. Consertar o teu scanner, consertar o teu sistema de saúde, eu acho, também, pra tu poder sobreviver nesses sistemas mais hostis, como tem planetas muito frios, que tu fica tomando dano pro frio a todo momento. E depois disso, aí sim, tu vai poder... Tu tem que achar tua nave, né? Aí com o scanner tu vai poder achar tua nave nesse planeta, porque tu meio que caiu, deu um acidente nesse planeta, tu caiu ali. Tu vai achar tua nave e com isso tu vai... Eu acho que eu vou acabar matando meu personagem. Provavelmente tu vai morrer. Porque eu tô tomando muito dano por Provavelmente tu vai morrer. Provavelmente mesmo. Segundo pesquisas... Já não tem vida e tu tem que ver as missões pra saber o que tem que fazer, na verdade. Aqui essas plantas aqui, elas são de coletar. Não Isso, precisa destruir tu não precisa destruir elas. Enfim, quando tu acha a tua nave, tu vai nas opções dela e ela tá cheia de... Os componentes dela estão... Aqui tem outros bichos, outros seres vivos do planeta. Estão danificados pelo acidente. Uns cavalos? Parece... Parece um... Ó, matei um deles. Os animais de No Man's Sky foram outra coisa que a galera não reclamou, mas eles pontuaram bastante. Que o modo de criação do jogo, ele é o quê? Ele pega vários dados que eles têm no banco de dados deles e eles fazem combinações aleatórias. Acabei de morrer. Tô meio perdido. Vou passar a vez Tem agora. aquela frase Perdeu o passo controle, famosa, né? Fazer uma frase de efeito. Foi meu primeiro contato também com esse jogo. Todas as tuas mortes, elas acabam com uma frase de efeito de algum filósofo, de alguém. Ele não fica tão chateado, pelo menos. Tem uma motivação pra continuar. Seria bom tentar encontrar nossa nave para que a gente possa... Eu preciso de... Mas tu, Eric, tu não costuma jogar muito esse jogo, né? Que tu esse game não. Junto com a gente aqui. Eu gostaria de ter jogado ele em 2016, quando ele lançou. Mas, ultimamente, todos os jogos que lançam, eu nunca consigo jogar ele no início. Sim. Eu sempre levo um tempo para conseguir pegar ele e jogar. E o No Man's Sky não foi diferente e acabou acontecendo isso, onde ele lançou e como eu li e ouvi muita crítica negativa ao jogo, eu acabei já tirando da lista dos jogos que eu tinha interesse. Porque eu vi, o jogo sofreu com muitos bugs também, muitos defeitos técnicos. Ele tem uns bons exploits aqui, eu posso até mostrar um agora, que é quando a arma superaquece, tu deixa uns 2 segundos no vermelho, por exemplo, deixa eu mostrar aqui, ó. Percebe a barra lá no canto direito superior? Uhum. Ele superaqueceu. Larguei e ela reiniciou. Compreendeu? Sim. São uns exploits meio estranhos, assim, mas... Ela esfria muito rápido, né? Bom? Não é que ela esfria muito rápido, é que quando tu larga e ela tá uns 2 segundos ali no superaquecimento, se tu larga e tu aperta de novo, ela vai reiniciar automaticamente e tu pode continuar. Acho que talvez ele deu mensagem de superaquecimento ou talvez seja um limite de carga que pode acabar dando, alguma coisa assim do tipo. Como assim? Como se tu estivesse dando aquele tiro da scanner ali dela e ela tivesse um limite de tempo. Ela não é... Tu não consegue deixar ela contínua o tempo todo. Ela durante 5, 6 segundos, que é o tempo algo assim, que ela fica. É mais ou menos isso. E por causa disso tu não pode ficar 100% do tempo, sabe, jogando o raio pra coletar as coisas. Mas tem como ir evoluindo as armas também. Tem. A própria scanner, tu vai pegando novos elementos, provavelmente, vai encontrando peças
e coisas nos outros mundos e vai evoluindo o teu personagem também. Muitos elementos de RPG isso, né? Ele não tem, eu acho pelo menos que ele não tem árvore de skill, não sei se na atualização eles fizeram isso, mas ele tem muito isso de tu craftar, sabe? Isso aí é o túmulo, ó. Onde eu morri antes. Ele mostra onde a gente morre, ó, pra gente não esquecer. Pra não esquecer onde errou, o que errou, Não, isso aqui, né? isso aqui Ficar com a consciência pesada, básica. Inclusive tem alguns elementos, por exemplo, que nem ele estava tirando nesse aí, que eles têm uma resistência maior. Então, às vezes, provavelmente tu não vai conseguir com essa scanner que a gente tem no início do jogo. Ela é muito fraca pra isso. Tem essa coisa aqui, esse robozinho aqui. Ele tá atirando? Foi ele já começou? Tá me tirando. Vou encher o saco dele aqui, ó. Porque ele é tipo um guarda florestal. Pensa nele como um guarda florestal. Se tu tá enchendo tu tá destruindo a floresta por ali, aí ele vem te escanear e se ele vê que tu fez isso de fato, tu pode parar um pouco antes dele te escanear e ele vai, ele não fez nada. Mas... ele tá ali pra te corrigir, não deixar tu continuar destruindo as coisas. Para de destruir o ambiente e aí ele vai começar a atirar em ti. E no começo do jogo, como tu não tem arma de ataque, tu só tem o raio de coleta, tu não vai conseguir. Até consegue. Mas na tela tá aparecendo ali, ó. E tem como se esconder, alguma coisa, alguma dica? Sentinelas em ronda. Provavelmente é aquilo ali que tá procurando a gente. Por exemplo, em planeta frio, mesmo em planeta quente, se tu faz uma caverna, ou se tu acha uma caverna, se tu entrar ali, a temperatura ela estabiliza, o tipo de ambiente ele estabiliza e tu consegue sobreviver por mais tempo. Mas como eu não tô achando nenhuma caverna, eu provavelmente vou sofrer o mesmo destino do Eric. Já tô aceitando aqui. Mas então é um jogo bem difícil de São muitas coisas que tu tem que cuidar. O começo dele é extremamente complexo. Porque é muita coisa pra cuidar, é muito materialzinho e as missões tu tem que consertar. Tu sabe encontrar a nave? Pra de repente ir pra outro planeta? Precisa do scanner e... deixa eu ver o que eu Tá, mas e esse scanner tem como já consertar ele no início, assim, dar uma sorte, quem sabe, ou algum macete que... Não, provavelmente ele tem aqui, se a gente entrar um pouco mais a fundo no jogo, como a gente tá tentando mostrar ele sem ficar na parte burocrática, digamos assim, né? A gente tá indo mais na base da sorte, na base do chute. Mas se a gente parar, abrir o menu aqui agora e ficar pesquisando o que é necessário fazer, aí consegue consertar ele, consegue upar ele para melhorar e tudo mais. O scanner, a gente precisa de pó de ferrita para poder consertar ele. Para achar pó de ferrita, eu acho que é isso aqui. Pó de ferrita. Não, é pó de ferrita. Daí se consertou, tua vida já melhora no jogo. Sim, aí as coisas começam a ter ícones no mapa, assim, e aí tu vai poder encontrar tua nave. Deixa eu ver se foi suficiente. Não, é 75. Proteção top pra mim. Ele tá com 47, 49, 51, 53. É um jogo que usa muita química, digamos assim, e vai muito além, porque tem muitos elementos que não estão na tabela periódica. Vai longe disso. Scanner consertado. Deixa eu ver como é que usa agora. Ali tem outro... Deixa eu ver pra onde tá. Não, mas ele nem viu. Ninguém sabe. Ninguém viu nada. Ele não tem provas de que eu acabei com o planeta dele. Aí, ó, percebe os ícones na tela. Aquilo ali é hidrogênio. Aí isso aqui, sódio. É só disso? É apertar quadrado, ficar segurando o quadrado. Daí cada elemento ele te ajuda em algo. Ele te ajuda em algo, exatamente, ele recupera a tua vida. E existe a combinação de elementos também para te formar outros elementos para que possa... O crafting no game ele se baseia nisso, ele se baseia em tu combinar elementos para fazer algumas outras coisas, outros materiais. No começo do jogo isso não era tão explorado, quiçá tinha, eu não lembro direito, mas agora eles explanam mesmo, olha só, tem craft e tu precisa fazer isso porque senão tu não vai sobreviver. Mas por que agora eles estão explanando isso? Será que é porque antes eles estão tentando corrigir o jogo, inclusive o jogo voltou a vender bastante depois dessa última semana, onde eles trouxeram a atualização chamada de Next, onde essa atualização trouxe muito conteúdo, foi agora que veio essa visão em terceira pessoa? Sim. Também foi depois dessa atualização. Tanto que no mundo e na nave. Se o player que adquiriu o jogo, instalar o jogo no videogame e não atualizar, o jogo tem 4,8 GB, se eu não me engano.
Ele, depois de atualizado, ele vai para 13 GB e pouco. Ele tem mais atualização do que conteúdo que já está dentro do disco. Então dá pra ver como foi modificado bastante, que é mais que o dobro do tamanho já, desde o seu lançamento original. Então pra quem comprou naquela época, se decepcionou agora, pelo menos tem uma segunda chance. O problema é que hoje o mercado de usados também gira bastante, né? O pessoal compra e acaba negociando, acaba revendendo o jogo. Provavelmente a maioria dos jogadores não deve ter mais ele na sua coleção. A maioria já deve ter passado adiante. E hoje alguns que venderam ele na época estão buscando ele novamente agora, mas pelo menos ele já está bem mais acessível do que na época de lançamento, né? Então, o preço dele baixou e agora está valendo a pena jogar. Então, até vejo como um bom... Vale a pena dar uma segunda chance para ele, né? Ele tem muitos jogos que sofreram com isso. Tem muitos jogos que às vezes a equipe não está, acho que, dedicada suficiente ali, acaba entregando um produto ruim no lançamento, mas que eles acabam corrigindo com o tempo. Mas teve vários casos que lançou ruim e continua ruim até hoje. Não é todos os casos que eles conseguem acertar, mesmo após as atualizações. Mas tem algumas coisas que o jogo continua meio complicado. Jogar ele sozinho é monótono. Extremamente monótono. Vai ficar andando, é como eu tô fazendo agora. Só crafitando. Tá virando um walking simulator isso aqui. A piada, uma das piadas do jogo é essa, que ele é walking simulator. Porque as coisas ficam muito longe e então a melhor opção... não tem um jeito muito fácil de se locomover que não é nave, né? Mas tem como jogar online? Agora tem. Agora é possível jogar online e encontrar e combinar com seus amigos para explorarem juntos. Exatamente. Isso sempre dá uma dinâmica maior pro jogo. Principalmente esses jogos de crafting, de base, que o pessoal gosta de se ajudar, né? Gosta de fazer tipo umas guildas, uns grupos assim, então não ter o multiplayer no lançamento do jogo foi o que matou ele. Eu posso dizer com certeza que foi isso que matou o lançamento do jogo. Senão ele seria jogado, pode dizer que ele seria jogado, até hoje. Porque hoje em dia os jogos online acabam tendo mais sucesso e longevidade do que os jogos offline, né? Isso é uma questão que vem sendo discutida nos últimos meses, nos últimos 2 anos para cá, que os jogos online acabam sendo jogados o ano inteiro. Agora, se tu tem um jogo que ele só tem modo offline, que ele é só uma história, dificilmente depois que tu terminar ele a primeira vez, em poucos casos, poucas pessoas acabam jogando ele 2 vezes, 3 vezes, mas também para por aí. Porque ele não tem mais novidade para te oferecer, tu já fez tudo que era possível. Quando um jogo online, ele tem, que nem os jogos de tiro, pegar o Fortnite, que é o jogo do momento, ele acaba sempre estando diferente. Ele tem esse esquema de temporadas, que daí agora já está na 5ª temporada, e daí acabou sempre trazendo uma novidade, mudando coisas de lugar no mapa, mas daí tem aquela questão de tu querer ser o melhor. Tu começa o jogo e tu não é bom no início. Tu vai ganhando experiência no jogo, tu vai evoluindo com o tempo. Então isso é uma coisa que acaba fazendo tu, pro teu ego, pra tua pessoa, tu quer evoluir. Tu quer subir no ranking, tu quer ser o melhor dos teus amigos, tu quer ser o melhor daqui a pouco da tua região, do teu estado. Aí daqui a pouco tu já vê que daqui a pouco lança um campeonato pela própria produtora ou de alguma empresa, alguma coisa que produz um campeonato, e tu acaba fixando naquilo ali e acaba jogando durante muito mais tempo. Os jogos de tiro, por exemplo, que saem todos os anos, e o futebol, como é o PES e o FIFA, tu joga eles o ano inteiro, porque eles sempre te trazem um desafio, por mais que seja sempre a mesma coisa. Mas se tu jogar outros jogos, como o próprio God of War, que ele está concorrendo ao jogo do ano esse ano, ele é um jogo que só tem um modo história. Tu vai jogar ele, vai terminar, talvez tu jogue mais uma vez para prestar um pouco mais de atenção na história, mas tu vai parar logo em seguida. Tu não vai jogar mais do que 2 vezes. Há várias exceções. Eu não sei se eu conto muito como exceção, mas Final Fantasy XII, no PS2, eu joguei acho que umas 3 vezes. Nas 3 vezes eu fiz umas 100 horas de jogo. E eu não me cansei até hoje, eu jogaria de novo se eu tivesse a oportunidade. Então tá, guris, vou deixar vocês jogando. E no próximo bloco tem mais No Man's Sky. Voltamos com Que Game é Esse? E estamos aqui jogando No Man's Sky com o Eric, com o Juliano. Guris, os gráficos de No Man's Sky, dá pra se dizer que é parecido com Fortnite? Graficamente, um pouco parecido pela questão de estrutura do jogo. Só que
O Fortnite ele é mais desenhado, ele é um estilo artístico Ele é diferente. cartoonizado, né? E o No Man's Sky ele tenta produzir algo mais parecido com o real. Ele não tem um dos melhores gráficos do PlayStation 4, tem muitos jogos superiores a ele, mas ele tem uma qualidade bem aceitável. Olhando aqui as imagens e tudo mais, ele é um jogo que tu consegue definir exatamente o que é plantação, o que é cenário, o que é cada coisa, né? Mas ele não é um gráfico que te detalha a textura de cada pedra, da parte do chão, essas coisas assim, não é tão rico em detalhes quanto outros jogos. Às vezes parece que ela tá com... Achou a nave? Como é que Sim, eu achei a nave. A gente tá tentando consertar a nave para que... consertar ela agora. Ah tá, a nave tá desconcertada também. Ela tá estragada. Pelo que eu recordo, esse planeta aí a gente caiu porque houve um acidente, daí a nave estragou e a gente tá tentando colher os recursos para que a gente consiga consertar ela para poder continuar a viagem pelo espaço. Mas falta um item aqui que... Isso também serve, como em quase em todos os jogos, praticamente para mostrar como é a jogabilidade e fazer o tutorial do game, né? Porque ele já te coloca um objetivo e conforme tu vai fazendo aquelas coisas ali, ele já vai te dizendo o botão que tu precisa apertar, as coisas que tu precisa fazer para que ele chegue e coloque as pedras, as coisas ali, os recursos, né? Sim. Tu colete os recursos de forma correta. E o jogo todo ele é legendado em português, né? Isso facilita? O jogo é legendado em português. Isso facilita. É um jogo que tem que ler, né? Esse é o tipo de jogo que tem que ficar lendo todas as informações, vendo as descrições dos itens. E para isso, um jogo em inglês... É bem difícil. Tipo, a gente já teve essa experiência desde sempre de jogos não terem localização para o Brasil, né? Não ter essa legendagem em português. O Ark Survival, eu acho que ele é em inglês, né? E ele é um jogo que... Eu acho que é. Que trabalha com essa coisa de tu construir uma base de sobrevivência e tu vai coletando itens. Aí só que ele é numa era... como é que é? Na era dos dinossauros, né? Então tu pode acabar dominando os dinossauros para eles te ajudarem a craftar as coisas. Para caçada e coisa do tipo, eles são muito importantes. Tu pegar um dinossauro carnívoro e outras coisas, né? Então é uma coisa que é bem bacana. E é um jogo que, se eu não me engano, ele é em inglês e isso faz muita falta porque tem muita informação que tu precisa, assim como, por exemplo, ele tá passando em cima dos itens ali, ó. Tu pode ver que não é só o nome do item. Aparece uma série de informações e todas elas são importantes para te aprender. Porque daqui a pouco a própria nave deve estar pedindo algum elemento que é uma mistura de outros dois. Então é necessário que tu aprenda muito bem essa parte. O tutorial do jogo ele tá se mostrando muito necessário porque é muita coisa. O menu ele não vou dizer confuso, mas... Até a gente se acostumar, né? Até a gente se acostumar, ele não é nada intuitivo. É um universo de coisas, né? Literalmente é um universo de coisas para fazer. Ali ele tem uma... procedural de coisas para ajudar. E ele ainda tem ali, ó, o inventário geral. Ele tem 24 slots. Cada slot, na verdade, é para te colocar um elemento diferente. Isso é muito parecido e começou lá atrás com Resident Evil, por exemplo, onde os personagens tinham uma maleta onde poderiam carregar só aquelas coisas ali. Só que era bem bizarro aquilo, porque às vezes tu colocava uma chave de abrir porta, que é uma coisa que cabe no teu bolso, e ele colocava ocupava um slot. E às vezes ele pegava uma 12 ou uma escopeta, um negócio ali que era gigante, e ele ocupava 3, 4 coisas aqui. Aquilo é óbvio que vai te ocupar bastante espaço, porque ele tem peso, né? Às vezes eu acho que o jogo deveria ter uma forma diferente disso, não de slot, mas sim de peso e coisa do tipo. Acho que seria mais intuitivo, mais real, né? E o que tá acontecendo aí sinal pra consertar a nave no jogo? A gente está procurando ainda Acontece que eu tenho que colocar um componente em algum lugar, só que eu não faço a mínima ideia de onde é. Falta um mapa no jogo pra te mostrar onde é que é o objetivo, né? Tava ligado. Mas então esse jogo é realmente assim pra te seguir de leitura de tutoriais, porque tá faltando aí um mapa pra vocês acharem. Algumas coisas ele tá deixando mais para que a gente se vire. Talvez, não sei se existe um mapa que a gente adquire depois, porque é até difícil também tu encontrar um mapa e que ele vai te mostrar exatamente onde está tudo, né?
Porque como são milhares de planetas, tu teria que daqui a pouco achar um mapa para cada planeta. Mas eu acho que isso não é um recurso que o jogo tem disponível. Porque é a mesma coisa que tu, sei lá, alguém lá da NASA resolve viajar entre os planetas, ele não vai chegar lá e encontrar um mapa de bandeja esperando por ele nos outros planetas, né? É uma coisa que tu vai ter que explorar e encontrar através do teu instinto mesmo. De todas as coisas não realistas no jogo, pelo menos isso a gente tem, né? Porque os animais e os planetas não tem muito a... não tá muito não são muito baseados no nosso, né? Bom, ninguém sabe, né? Ninguém sabe como é que é. Eu lembro, não é. Até hoje a gente não descobriu nenhuma forma de vida em outros planetas, mas quem sabe, muito longe daqui não existe alguma outra coisa também. O No Man's Sky eu me lembro de umas fotos e uns memes que tiveram no início do lançamento, onde como o jogo ele tá sempre se construindo os planetas, construindo o cenário conforme tu vai andando, ele também constrói os animais de forma aleatória. Isso. Eles chamam isso de procedural. Que no que tu vai andando no jogo, as coisas vão se criando sozinhas com esse banco de dados que eles têm no jogo, né? Que eu falei, é meio aleatório. E antes disso, antes dessa atualização, os animais eles viraram meme. Porque às vezes sofria com muitos bugs, né? Que alguns animais, eles saíam, por exemplo, era um quadrúpede. E daí ele saía com 2 patas. E tava ali na descrição que era 4. Ele saía daqui a pouco com 2 pés, e em vez de sair daí com os 2 braços, saía com nadadeiras no lugar. Às vezes com a cabeça no lugar do rabo, o rabo no lugar... Saiu umas coisas... O jogo tava muito... Os cálculos que o jogo faz pra se construir na hora, dava tudo errado. É como se fosse um algoritmo, assim, né? O algoritmo dele tava todo estranho, tava todo errado. Inclusive pra geração de planetas também, eles falaram isso na atualização, que a geografia dele ficou um pouco mais diversificada. Antes, pelo menos quando eu vi lá quando lançou... Era todos muito repetitivos, não tinha isso aqui, ó. Não tinha essas grandes elevações, o que parece ser uma montanha, mas eu tenho minhas dúvidas. Ele era muito plano, ele era muito seco, ainda tá meio seco, mas eu acredito tá que a gente ainda não explorou todos os planetas, então não dá pra também ter toda essa noção. Mas aparentemente agora ele já começa a ter formas diferentes, né? Às vezes tu chegava no planeta, tu olhava, ele era um plano, linha reta, até o teu horizonte. Então isso era uma coisa que decepcionava bastante. E eles tinham prometido que cada planeta ia ser diferente do outro. E tu passava por 15, 20, 30 planetas e eram todos praticamente iguais. Os elementos que eles tinham prometido que cada planeta ia ter eram os mesmos em todos eles também. Então isso foi o que acabou tornando o jogo enjoativo, né? E sem um objetivo principal. Mas aí eu quero entrar num ponto do criador. Ele garantiu... Ele foi ousado demais, né? Não, ele não foi ousado. Ele foi mal, ele foi um cara mal. Ele falou assim, não, a gente tem tudo isso, vai ter tudo isso no lançamento. Ele mentiu, Sim. Um cara da indústria, um cara não forte da indústria, até porque é um jogo indie, mas o cara que teve um hype tão grande no jogo dele, falou assim, não, vai ter. E as pessoas foram lá e provaram pra ele, não teve. E aí, o que tu vai fazer sobre isso? Ele foi lá e meio que ficou quieto na dele, e esperou até agora 2 anos, para poder corrigir todos os problemas que o jogo dele não causou, mas que o jogo dele tinha, sabe? Mas e não foram todos. Mas com essa atualização agora tu pode dizer então para quem se arrependeu em comprar ou quem comprou e depois revendeu para buscar o jogo de volta e para dar uma segunda chance. Vale a pena. Vale a pena, tá valendo a pena. Mas de preferência que tem amigos para jogar, né? Porque não sozinho ele vira isso aqui, ele vira o Walking Simulator. Eu tô andando a... Mas aí, que nota vocês dão, mas pelo menos assim? tô avançando. Que nota vocês dão pro jogo? É difícil de avaliar com tão pouco tempo de jogatina, porque a gente ainda não conseguiu aprender todas as mecânicas dele. Sim. Mas dentre o que a gente viu quando ele saiu em 2016 e o que está se apresentando agora, é uma evolução muito significativa. De 2016 para 2018 dá para dar uma nota 10, porque aquele jogo era horrível, isso aqui é um outro jogo em relação àquele. Mas como jogo em si, ele é também um jogo mais de público, um jogo de nicho, onde de quem gosta de jogos de exploração e craftar e fazer essas coisas assim. Né? Então eu agradeço muito pela presença, pelas dicas de vocês, por ter falado desse game. E a gente volta no próximo domingo, 12h30. Até lá!
RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.